Tarifa de ônibus coletivo em Criciúma não terá reajuste em 2026 e você vai ver também. Operação Quaresma visa evitar o crime de farra do boi no estado. Nunca demorei tanto. Novos casos de mpox ou varíola do macaco chamam atenção em todo o país. Continua um número crescente de famílias endividadas no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data bonita, ó, 26 de 2026. E lembrando, né, amanhã é o último dia útil do mês, até porque, né, bem se sabe, esse ano, fevereiro, vai até dia 28. Então, o comércio está de olho já nessa virada de mês, porque na próxima semana a gente já tem a volta dos sábados especiais e, é claro, já de olho no Dia Internacional da Mulher, que acontece lá no dia 8 de março. Então, o pessoal está fazendo aí suas últimas queimas, suas últimas promoções nesse final de semana para virar o mês, já virar o calendário para o terceiro mês do ano. Gente, ó, passou correndo. Então, é bom se planejar bastante, que daqui a pouco vem imposto de renda, vem a parcela do IPTU de Criciúma, vence amanhã a primeira, enfim, tem que se organizar e a gente vai falar sobre isso já aqui, sobre as finanças dos brasileiros. 1h18, o número de processos de passageiros contra as companhias de aviação aumentou bastante desde o final da pandemia. As empresas estão cometendo várias irregularidades que são questionadas na Justiça. O número de ações judiciais relacionadas ao cancelamento de voos cresceu 77% desde o período de retomada do setor aéreo após a pandemia. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, em 2025, foram registrados 179 mil processos desse tipo, contra 111 mil em 2022, quando as companhias começavam a recuperar a malha aérea e o volume de passageiros afetados pela Covid-19. Além das ações por cancelamento, o levantamento aponta 148 mil processos motivados por atrasos, 38 mil por extravio de bagagem e 17 mil por overbooking, prática em que a empresa vende mais passagens do que a capacidade da aeronave, impedindo o embarque de parte dos passageiros. O órgão destaca que os números não devem ser somados, já que uma mesma ação pode envolver mais de um pedido ou assunto. Embora os dados não especifiquem os réus, a maior parte das demandas costuma ser direcionada às companhias aéreas. Desde novembro, porém, as ações que tratam de indenizações por atrasos e cancelamentos estão suspensas por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, até que haja definição sobre a interpretação das regras aplicáveis ao setor. O elevado volume de processos é alvo de críticas recorrentes das empresas aéreas, que apontam excesso de judicialização no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil discute mudanças nas normas para delimitar com mais clareza as situações em que há obrigação de indenização por danos morais, especialmente nos casos classificados como força maior, como temporais, ventos intensos ou fechamento de aeroportos. Caso as novas regras avancem, as companhias permanecerão obrigadas a prestar assistência material, como alimentação e hospedagem, aos passageiros afetados, mas poderão ter maior proteção contra ações cíveis em determinadas circunstâncias. O debate ocorre em um momento de forte expansão do setor. Segundo a ANAC, 2025 registrou 129 milhões de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais, número considerado histórico para a aviação civil brasileira. 1h20, olha só, gente, boa notícia, né? Criciúma não terá aumento da tarifa de ônibus municipal em 2026. A decisão foi anunciada agora pela manhã pelo prefeito Wagner Espíndola nas redes sociais, aquele estilo do Vaguinho, né? Colocando seu vídeo, andando ali na plataforma do Terminal Central. O valor vai permanecer nos atuais R$ 5,25.
De acordo com o gestor municipal, a intenção é preservar as rendas das famílias que dependem desse transporte para se deslocar diariamente ao seu trabalho e os afazeres. Ainda de acordo com o gestor, a decisão foi tomada levando em consideração a solidez fiscal do município e a necessidade de não onerar o bolso dos trabalhadores e estudantes de Criciúma. A decisão é baseada em parecer técnico da Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos, então, portanto, está tudo certinho de acordo com o Vaguinho. Depois eu ouvi algumas entrevistas, tentei falar com ele, mas a gente não conseguiu hoje pegar uma palavrinha, mas também não tem nada de alarmante. Fizeram estudo, viram que não dá, não precisa, na verdade, aumentar o valor da passagem, ela vai continuar a 5,25 esse ano de 2026. Vamos fazer novos estudos para saber do ano de 2027, que aí é outra história. E a pretensão do prefeito é que uma boa parte da frota, antes do final do seu mandato, vire frota elétrica. Aí o que acontece? Tem como abastecer nas usinas fotovoltaicas do município, que já tem, né, a usina Nikola Tesla, que já está distribuindo para as escolas energia e para alguns outros pontos, e aí fica ainda mais barata a condução. Então, é por esse caminho. Mas esse ano, então, de 2026, o ônibus não aumenta. Mas, por outro lado, a Cribus está registrando um número excessivo de estudantes ainda para fazer o seu cadastro. Já começou a aula, gente, no estado há uma semana, no município também, nos particulares mais de 15 dias. A faculdade voltou segunda-feira e agora que o povo resolveu fazer carteirinha de estudante, organizar o seu cadastro que não conseguiu pelo Sigol e está enfrentando fila e está reclamando. Mas aí o tempo já está correndo desde lá de janeiro, né? Já dava para ter feito antes. Então, está registrando um número grande de pessoas ainda fazendo a sua primeira carteirinha ou então fazendo alguma atualização que não deu certo pelo aplicativo. Mas lembrando, si.go, si.go, você consegue acessar todas as informações. Se der algum problema, vai até a agência da ACTU. Se não, é por ali que você faz todo o seu recadastramento. O cadastro tem que ir lá. O Mi 23, em apenas 2 meses de 2026, o Brasil já registrou 88 casos de monkeypox. Santa Catarina ainda não registrou nenhum caso, mas o Rio Grande do Sul e o Paraná já tiveram situações confirmadas. O Brasil já registrou 88 casos confirmados de mpox em 2026, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Outros 2 casos estão em investigação. O que assusta é que o número praticamente dobrou em poucos dias. No dia 20 de fevereiro, eram 48 casos confirmados no país. Apesar do aumento recente, não há registro de mortes neste ano. De acordo com a pasta, a maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados da doença. Em 2025, foram confirmados 1.079 casos e 2 mortes no Brasil. No mesmo período do ano passado, o país tinha 215 casos registrados. A maior parte das infecções em 2016 foi registrada em São Paulo, com 62 confirmações. Os demais casos estão distribuídos em 15 no Rio de Janeiro, 4 em Rondônia, 3 em Minas Gerais, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Distrito Federal e 1 no Paraná. Segundo o infectologista Dr. Renato Kifuri, apesar dos números assustarem, ainda não é motivo de preocupação. Não há motivo nenhum para pânico, a mpox é uma doença que ainda registra-se poucos casos aqui no Brasil. A palavra é tranquilizadora, apesar de ser uma doença com potencial de gravidade, ainda são poucos os casos registrados no país. O Ministério da Saúde informou que segue monitorando a situação e atuando em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas estaduais. Mas que vírus é esse que tem causado tanta preocupação para profissionais da área da saúde? A mpox é uma doença viral causada pelo vírus monkeypox, da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato próximo com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou objetos contaminados. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, ínguas e lesões na pele que podem surgir no rosto, mãos, pés, genitais e outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve e autolimitada, mas pessoas com imunidade comprometida podem ter maior risco de complicações.
Não existe tratamento específico para a mpox. A orientação médica costuma ser permanecer em casa enquanto as bolhas não cicatrizaram por completo, para evitar transmitir a doença e controlar os sintomas, ficando de olho na hidratação e na alimentação adequada. A OMS também orienta não coçar as lesões ou estourar as bolhas, o que pode facilitar a transmissão do vírus e ainda deixar feridas abertas para infecções bacterianas oportunistas. A gente tem que se cuidar, né? Qualquer sinal de alerta corre. Hoje as doenças estão mais globalizadas do que nunca. Como a gente teve caso no Rio Grande do Sul, que a grande preocupação era do carnaval, para se espalhar, enfim, está contido por lá. No Paraná surgiu um caso semana passada, então a gente está aqui no meio da situação. Surgiu alguma dúvida, corre no posto de saúde. A seguir, famílias brasileiras seguem endividadas. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? Curta a página do missionário no Facebook. Você vai receber as mensagens diárias, conferir os horários dos programas e saber antes de todo mundo as últimas novidades. Facebook Missionário R.R. Soares. Curta e compartilhe com as pessoas que fazem parte da sua vida. Quiz Sabedoria. Quantos livros há no Novo Testamento da Bíblia? Opção A, 27 livros. Opção B, 26 livros. Opção C, 36 livros. Opção D, 39 livros. A resposta correta é a opção A, 27 livros. Embora Jesus e seus discípulos tenham falado em aramaico, os escritos do Novo Testamento foram registrados em grego. Isso ocorreu porque o grego era amplamente compreendido e utilizado pelo mundo na época, facilitando a disseminação e compreensão das mensagens cristãs entre diferentes povos e culturas. Quiz Sabedoria. Oi, Júlia. Oi, Dona G, tudo bem? Tudo bem. Vocês chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também. Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. Olá, minhas queridas irmãs e amadas de Santa Catarina, eu sou a Kelly Benigno e estarei com vocês no dia 21 de março, às 14 horas, no nosso grande encontro estadual de Mulheres que Vencem. Tenho certeza que será muito especial, você vai ficar guardado no seu coração, eu tenho certeza, com muitas bênçãos de Deus. Vou passar o endereço na igreja, nossa igreja fica na rua Acir Prestes Paiva, números 135, no centro de Florianópolis. Eu espero por vocês, eu espero por toda a sua casa, sua família, suas amigas, todas vocês para serem alcançadas pelo poder de Deus. Até lá! Aleluia, minha vitória vem de Deus, minha vitória vem de Deus. Uma da tarde, mais 30 minutos. Olha só, a Associação Brasileira de Enologia abriu essa semana as inscrições para o concurso do suco de uva brasileiro edição 2026. Vinícolas do país inteiro estão podendo se inscrever as suas amostras e as iniciativas inéditas que marcam o primeiro concurso do mundo dedicado exclusivamente à avaliação
técnica e profissional do bom suco de uva. O consumo de suco de uva no Brasil disparou e já ultrapassa 270 milhões de litros por ano, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. A bebida vem se consolidando nos últimos anos como uma boa alternativa no segmento sem álcool, que cresce no país e no mundo. Por isso, a Associação Brasileira de Enologia entendeu que era o momento de criar um espaço exclusivo de avaliação técnica, com critérios profissionais e metodologia própria. Os produtores terão até 13 de março para enviar suas amostras à Associação Brasileira de Enologia, que serão analisadas tecnicamente em uma iniciativa inédita, marcando o primeiro concurso do mundo dedicado exclusivamente à avaliação profissional da bebida. As categorias que estarão incluídas são suco de uva natural, suco de uva integral, suco de uva reconstituído, suco de uva gasificado e suco de uva orgânico ou biodinâmico. O concurso não incluirá o suco de uva adoçado. As amostras serão avaliadas às cegas por um painel de degustadores especializados, com base em critérios sensoriais como aspecto visual, qualidade aromática, equilíbrio gustativo e harmonia geral. Os produtos com melhor pontuação poderão receber as medalhas Mérito Uva, Platina e Diamante, selos que agregam valor institucional e comercial às marcas premiadas. A divulgação oficial dos resultados ocorrerá no dia 11 de abril. 1h32. Olha só, gente, o prazo limite para que os empregadores entreguem aos seus funcionários o informe de rendimento 2025 termina amanhã. No mesmo dia, as instituições financeiras, corretoras de valores, também devem fornecer aplicações financeiras aos seus clientes, referendo-se aí ao calendário de 2025. Os contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Física precisam desse documento para preencher a declaração do Imposto de Renda 2026, ano base 2025. O informe detalha os valores recebidos por pessoas físicas ao longo de todo o ano. As informações que devem constar no informe de rendimentos incluem salário bruto do ano, imposto de renda regido na fonte, contribuições previdenciárias, benefícios como vale alimentação, vale refeição e outras deduções de 1º de janeiro aos trabalhadores que ganham... desde 1º de janeiro desse ano, os trabalhadores que ganham R$5.000 estão isentos do total do imposto de renda e que chegam aí até 7.350 com a dedução gradual do imposto de acordo com os valores. O próximos a 5.000. Só que, gente, um adendo. Essa dedução é, como eu disse, de 1º de janeiro, que foi na folha de fevereiro, que você deu aquela sentida que aumentou um pouquinho, quem recebe até 5.000 não teve o desconto, enfim. Mas esse imposto de renda agora, que a gente vai declarar que a Receita ainda não lançou nada de como a gente vai fazer, de quando a gente vai fazer, as datas, esse imposto é do ano passado. Então, se você declarar, você vai ter que continuar declarando. Aí, do ano que vem, que vai cair nessa questão de não ter desconto do imposto de renda. Qualquer dúvida, fale com o contador. Aqui nós temos na região o núcleo da Unesc, que presta consultoria, porque tem muita gente que vai acabar aí se perdendo nessa questão de declarar com isenção ou sem isenção. Então, tem que prestar bem atenção. 1h34, começou, falando de dinheiro ainda, o ano para muita gente com as contas bem atrapalhadas. Vida, planejamento, muita conversa pode ser uma opção para poder sair do vermelho. Janeiro costuma ser um mês difícil, com IPVA e IPTU batendo a porta, mas em 2026 o peso foi maior. A alta da inadimplência para 5,5% não é apenas um número, ela representa milhões de famílias e empresas que não conseguiram pagar empréstimos com recursos livres. O cenário é reflexo direto dos juros altos. Para se ter uma ideia, a taxa média cobrada pelos bancos no crédito livre saltou para quase 48% ao ano. Isso fez com que a procura por novos empréstimos despencasse no primeiro mês de 2026. Desde 2017 não se via tanta gente devendo ao mesmo tempo. Em um ano, a alta foi muito rápida, mais de 1 ponto percentual. E o banco repassa esse risco para o bolso do cidadão. É o chamado spread que disparou. Funciona assim: o banco se protege do calote aumentando a taxa lá na ponta. E o resultado? Um ciclo vicioso, onde o crédito fica caro demais e a dívida só cresce. O Banco Central agora tenta acalmar os ânimos. No último relatório, a instituição afirmou que já vê sinais de estabilização e que as novas regras de classificação de crédito influenciaram esse pico.
A grande aposta do mercado agora é para a reunião do mês que vem. A expectativa é que finalmente a Selic comece a cair, dando um fôlego necessário para quem está com a corda no pescoço. A seguir, Polícia Militar faz operação para evitar a farra do boi. Os médicos anteontem falaram... Irmão, tem que deixar Jesus libertar. E ele já pagou o preço. Ele já derramou o sangue dele. Pecado é o seguinte, é um isolante. Você vê aí nessas linhas de transmissão de energia, mas é um lugar onde passa muita voltagem alta. O fio vem aqui, chega perto do poste, tem um isolante aqui, para ele não passar para o poste. Mas o pessoal sábio fez um bypass. Pega daqui, pula por cima do isolante e passa para aí que continua. Mas no poste não passa. Senão a pessoa encostava a mão e ser torrado. Ali tem voltagem de 13.600 ou 13.800 volts. É um negócio descomunal. 110 já faz você pular, 220 então é perigoso. Você imagina 13.000 e tanto ali que o negócio é sério. Então eles fazem o bypass ali para não acontecer, mas o isolante isola. O pecado isola você de Deus. Não deixe você ter inspiração. A vida não vale nada. Você não tem nem apreço pelo seu corpo. Você simplesmente está na vaidade. Quando você é liberto do pecado, não, eu quero Deus, eu quero o Criador, eu quero o poder certo. Eu vou vencer e vence. E os dias vão passando, você olha para trás e vê uma linha de onde você andou só de coisas boas que você deixou. Só rastro de milagres, de bênçãos, de boas obras. É o que Deus quer para você e vai lhe fazer isso em nome de Jesus. Você é uma esposa de pastor e sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas elas são mais fortes. Unidas em oração, na busca do mesmo propósito, essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não é Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. De volta com o nosso Informe Região, 1h da tarde, mais 39 minutos. Olha só, a Polícia Militar de Santa Catarina iniciou essa semana a Operação Quaresma, que será realizada até o dia 5 de abril, com foco na prevenção e repreensão da prática infeliz da farra do boi. A ação ocorre de forma integrada com órgãos da Vigilância Sanitária e com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC. A farra do boi, revestida de cultura açoriana, apesar de amplamente reconhecida como prática ilegal e caracterizada como crime de maus-tratos animais, ainda ocorre de forma clandestina, especialmente em períodos tradicionais ligados àquelas que antecedem a Páscoa e a Semana Santa. A Polícia Militar de Santa Catarina iniciou a Operação Quaresma, que segue até o dia 5 de abril para prevenir e coibir a prática ilegal da farra do boi. A ação ocorre de forma integrada com a Vigilância Sanitária e com a SIDASC, abrangendo áreas do 1º, 3º, 8º e 11º Comandos Regionais, com atenção especial às regiões litorâneas de cultura açoriana. As leis são claras, maus-tratos a animais constituem crime e as multas podem chegar a R$20 mil para quem promove ou divulga a prática, além da penalidade para participantes envolvidos na logística.
No último ano, registramos apenas 6 ocorrências, resultado direto da presença e do trabalho preventivo da corporação. A Polícia Militar seguirá vigilante em todas as áreas mapeadas, garantindo o cumprimento da lei, a ordem pública e a proteção dos animais. Em 2025, foram registradas apenas 6 ocorrências relacionadas à prática, 3 em Bombinhas, 2 em Governador Celso Ramos e 1 em São João Batista. No período, 2 animais foram apreendidos e 3 encaminhados, sendo todos em Bombinhas, além da aplicação de multas por maus tratos em Governador Celso Ramos. De acordo com o Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o compromisso da corporação com a proteção da vida e com o cumprimento da legislação é o foco em agir de forma preventiva, com a preservação de integração entre os órgãos fiscalizadores para evitar que a prática da farra do boi ocorra. Não se trata apenas de uma questão cultural, mas também de desrespeito à lei e à ordem pública e ao bem-estar animal. A Polícia Militar estará atenta e atuante em áreas já mapeadas de segurança pública. A área abrangente das operações da Quaresma inclui os municípios que compõem a circuncisão do 1º Comando Regional da Polícia Militar, o 3º Comando Regional, 8º Comando e 11º Comando, com especial atenção às regiões de cultura açoriana, em ações de forma integrada com demais órgãos de fiscalização sanitárias estaduais e municipais. O Mi-42, gente, em pleno 2026, a polícia tem que se preocupar em fazer operação para combater farra do boi no estado. É demais, né? Aí depois reclamam que a polícia não está onde tem que estar. Tinha que estar combatendo o crime, fazendo um monte de coisa, tá certo que é crime, né? Fazer isso com os animais, é uma lei de combate aos maus tratos aos animais, mas, por favor, né? Se você vê, denuncie. Isso daí não tem mais por que isso, gente, né? Já passou, já viu que é errado, não pode fazer, tem lei contra. E o pessoal insiste, o que o bicho tem a ver com a história da cabeça que vocês montaram? Por favor, né? Aí depois fica um choramingando as pitangas na internet. Não pode fazer farra do boi, deu, chega. E se você vê, denuncie. Se você não denunciar, você é tão conivente, está maltratando tanto o bichinho quanto eles que estão lançando a lança em cima dos bichinhos maltratando. O Mi-43, antes da gente encerrar, gente, fica uma atenção muito importante aqui, que um bilhete que está sendo aí alvo de muita informação que aconteceu essa semana. 2 adolescentes dentro dos ônibus de Criciúma receberam bilhetes de cunho aí, sexual. Aí, pedindo para as meninas entrarem em alguns estabelecimentos, se oferecendo para essas meninas, adolescentes que estavam indo para a escola. Esses bilhetes acabaram parando dentro da mochila dessas adolescentes. A informação foi repassada ao consórcio Cribanço, até porque os ônibus são monitorados com câmeras, na sua maioria. As investigações estão sendo feitas, então você pai, mãe, cuidador, vovó, oriente a sua menina, oriente a sua adolescente, que ao pegar o ônibus, cuidar dos seus pertences, né? Porque a gente, geralmente, a gurizada coloca a mochila nas costas e deixa, né? Esquece para a vida. Colocar a mochila para frente. Se tiver algum ato ali que não condiz com a normalidade, denunciar. Se for preciso, faça escândalo, porque às vezes as pessoas só entendem assim, né? Não entendem no bom português, ou então não entendem o momento ali da adolescente, da jovem que está apreensiva. Faça escândalo, grite, não deixe ninguém aliciar os seus menores, e muito menos as mulheres. A gente está entrando em março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vem todo mundo com flor e bombom. A gente tem que parar para pensar no que acontece. E você, né, usuário do ônibus também, olha a sua volta. Se você vê uma adolescente mais constrangida, porque tem um homem ali muito perto, muito próximo, tanto em pé quanto sentado, uma menina que está com um olhar meio temeroso, alguém, né? Geralmente as meninas já nem sentam mais na janela, elas já sentam no corredor para não ficarem ali encurraladas. Denuncie, chegue, faça o seu papel. Pode ser sua filha, pode ser a sua neta, sua nora, enfim, pode ser uma mulher da sua vida. Então, proteja, denuncie, não precisa também, né, toda hora fazer isso, que vai lá e fala, motorista, tem uma situação ali estranha, ou então, liga 190, tô no ônibus tal, tá acontecendo isso. Ou então, chega pro cara e fala, ó, se manca, sai daí, tá constrangendo a menina. Porque realmente tá chamando atenção essa situação e a gente tem que ficar de olho. Nós, como sociedades, temos que nos defender
e também temos que denunciar. A denúncia é o melhor caminho até para que as autoridades tomem as providências possíveis. Então fiquem de olho aí, e, gurizada, cuidado com seus pertences, cuidado com as suas coisas, com seus objetos, e a gente tem que dar essa orientação para as crianças. 1h45, com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A gente volta nas edições do Boletim Primavera. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar, e às 4h tem a Hora da Graça, que chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta e a gente se vê amanhã. Tchau!